das abelhas, beleza? Não tem problema. Ronco da abelha ou ronco das abelhas, tá? É daí que vem aquela expressão, né? Isso é do ronca, né? Eu falei na aula passada. Então, isso é do ronconcon. Ronconcon está se referindo a rococó. Rococó é a decoração do barroco tardio, né? Bom, ronco da abelha, o nome da revolta foi muito bem escolhido pelos historiadores. Na época que a revolta aconteceu, não botaram esse nome, não. Não tinha nem nome. O povo chamava de arruaça, baderna, bagunça, hein? Vandalismo, mas não tinha o nome ronco da abelha. Foram os historiadores que colocaram. Ronco da abelha. Hein? Alguém sabe? Não? É simples, olha só. Para você não esquecer. A abelha é um dos animais mais organizados que existe. Mais organizado que existe. Fábio, eu estou vendo que você está online agora. Eu mandei um negócio aí para o seu e-mail, se você puder colocar aí, beleza? Ronco das abelhas, ou ronco da abelha. A abelha é um dos animais mais organizados que existe. Então foi uma revolta organizada. E quando eles atacavam, quando os revoltosos atacavam, eles atacavam parecendo um enxame de abelha passando. Era muita gente ao mesmo tempo e uma zoada da bichaça. Era um arrastão. Hoje a gente chama de arrastão. Entenderam? E por que é ronco? Quem já dormiu com quem ronca sabe que ronco incomoda. Hein? E incomodou quem? Incomodou o cargo que vocês querem assumir nesse concurso. Incomodou a polícia, gente. Incomodou a prefeitura. Incomodou os dirigentes locais. Porque ninguém conseguia encontrar os líderes dessa revolta. Ninguém conseguia. Chegaram até a matar mais de 200 pessoas para ver se as pessoas se entregavam. Mas foi tudo arrumado. Aí o Felipe está falando rolezinho nos cartórios. Mas os rolezinhos, hein? Uns rolezinhos misturados com os famosinhos, né? O Franklin botou, porque o povo invadindo os cartórios igual a abelha. É por aí, mais ou menos. Nunca vi abelha invadindo cartório, não. Mas entendi o que você quer dizer. Atacava como se fosse um enxame, né? Passando. A Rosa tinha colocado, né? O povo pensou que o governo queria reduzir os pobres à escravidão. Vocês viram uma questão que eu coloquei no meu Facebook sobre isso? Dá uma olhadinha lá. Dá uma olhadinha. Uma questão sobre isso. A Rosa depois comentou assim, ó, na verdade eles estavam recolhendo dados de registro civil, óbitos, cor de pele, sexo, idade. O objetivo deles é pessoas para o serviço militar. Eita! Não, Rosa. Não. O objetivo não era exatamente recrutar para o serviço militar, não. O objetivo deles era fazer o recenseamento. Era organizar o país. Porque o censo que foi feito no Sul e no Sudeste era para recolher para o serviço militar. Mas o do Nordeste não. Depois é que foi aproveitado para isso. Beleza? Massa. Bom, olha só. Legal que vocês estão participando aí. Legal que vocês colocaram aí. Virar uma apostila nova, não foi, Rosa? Muito bem. Mas o objetivo maior é organizar o país. Assim como o quebra-quilos. Os decretos de lei do ronco da abelha e os decretos de lei do quebra-quilos foram criados para a organização do país. Criar um novo sistema métrico decimal, porque estava uma bagunça. Cada local que você ia era uma coisa diferente, era uma unidade de medida diferente. E criar o censo, que é o decreto 797, e o censo, o decreto 798, era para fazer uma boa administração, porque sabendo quantas pessoas existem, quantas pessoas trabalham, quantas pessoas são economicamente ativas, dá para se organizar melhor o país, entendeu? Muito antes de pensarem a fazer um IBGE, o censo do IBGE, beleza? Mas vamos trabalhar para vocês entenderem a parada bem direitinho.
Olha só. Isso vai estar no slide da aula 6, que eu já mandei para o Fábio, para ver se o Fábio coloca aí para vocês depois. É o seguinte, ó. O ano dessa revolta. Na Paraíba, 1852. 1852, o ano da revolta, na Paraíba. Ela começa em Pernambuco, no ano de 1851, na chamada Vila do Espírito Santo. Viu? Começa em Pernambuco, no ano de 1851, na Vila do Divino Espírito Santo. E chega na Paraíba, em 1852, como já falei, na Vila de... Quem sabe? Quem sabe qual foi a vila que começa? O ronco da abelha. O Fagundes não. Ingá, Franklin, muito bem. Na vila de Ingá do Bacamarte. Fagundes não. Fagundes é quebra-quilos. Aí quem está chegando agora, professor, eu já vi livro que quebra-quilos começa pela milésima vez. Na época do quebra-quilos, que é 1874, Ingá pertence a Fagundes e Fagundes pertence a Campina Grande. Então pode ser os três nomes. Beleza? Massa geral. Aí vamos lá. Em 1850, teve uma lei. Qual é a grande lei de 1850? Alguém sabe? Aí, ó, digitei para vocês. Lei Manuel Eusébio de Queiroz. Eusébio de Queiroz. O que diz essa lei? Alguém sabe? O que diz essa lei? Fala aí, galera. Eita, digitei feio, não foi? Fim do tráfico negreiro transatlântico, ou seja, não pode mais comprar negro da África. Não pode. Não é a abolição dos escravos, não. É fim do tráfico negreiro. Claro, com as pressões da Inglaterra, as pressões de alguns cafeicultores também. Qual era o principal território do Brasil que mais comprava negro africano? Qual era? Já botei para você, não dá tempo não ficar esperando vocês responderem não. Rio de Janeiro e São Paulo. Por quê? Porque eram locais que tinham... Qual era a grande produção econômica desses estados agora que eram províncias? Café. Tu sabe onde é que foi plantado o café primeiro no Brasil? Quem sabe? Qual o primeiro local do Brasil que foi plantado café? Rio de Janeiro, não. São Paulo, não. Ninguém, né? Paraná. Então vamos chutar todos os estados, é? Província do Grão-Pará. Por quê? A província do Grão-Pará, Salvador, não. Por que foi a província do Grão-Pará? Vamos lá, vamos recordar a aula de hoje. Hoje mesmo eu falei para vocês. Dom João VI, 1808, veio, não foi? Veio da Europa, trouxe a família real, 15 mil seguidores, puxa-saco. Dom João VI conseguiu a maior extensão territorial do Brasil. Ele conquistou o Uruguai e conquistou a Guiana Francesa. Guiana Francesa é vizinho do quê? Da província do Grão-Pará. Entenderam? Os franceses, que eram rivais da Inglaterra, copiavam muita coisa da cultura inglesa também. Os ingleses sempre, até hoje, né, têm o costume de tomar o chá das 5. E a França tomava um chá também, mas tomava um chá árabe, um chá muçulmano, que é o chafé, o café. Beleza?
Então, na Guiana Francesa tomava-se café e plantou-se café também na província do Grão-Pará, que é vizinha à Guiana Francesa. Na província do Grão-Pará, proprietários recebem, né, as sementes do café e plantam ali. Mas não era um café para exportação. O primeiro café do Brasil é o café do Rio de Janeiro. Então, se exporta, entra dinheiro. E se está entrando dinheiro, tem que ter muito trabalho. Para ter muito trabalho, precisa de escravo. Então, precisa de muitos negros. E tudo isso foi no primeiro reinado. Agora, o ronco da abelha acontece no segundo reinado. No segundo reinado é chamado de Império do Café. O café não está só mais no Rio de Janeiro, na entrada de Minas Gerais, no Vale do Paraíba do Sul. O café chega até o oeste paulista, chega até a roça. O que é roça? O que é a terra roça? A terra roxa propícia para o café. E é nessa roça que trabalham os escravos que chegam da África. Sabe o que aconteceu, pô? Com a lei Eusébio de Queiroz, não pode mais ter compra de escravo africano. Ou seja, ia quebrar a economia do Brasil. Porque a maior produção econômica do Brasil era o café. Então, o seu maior comprador qual era? Estados Unidos. Está entendendo agora? Isso. E sabe o que estava acontecendo exatamente nesse mesmo momento, em 1850? Na Paraíba, em Pernambuco, no Ceará, seca. Uma grande seca. E com essa seca, muitos negros escravos não tinham no que trabalhar, porque não tinha no que plantar, porque não tinha no que colher, porque estava tudo seco, terra rachada. Você acha que algum proprietário gostava de ver negros ociosos, negros sem trabalhar? Sabe o que os proprietários de terras fizeram? Começaram a vender os negros para o Sudeste. Começaram a vender, começaram a vender. Quando chegou no ano seguinte, choveu muito. O Eider disse aí, ó. O que aconteceu? O matinho foi crescendo, né? Começaram a plantar cana de novo no litoral, começaram a plantar algodão, começaram a plantar. E quem é que ia trabalhar? Os homens brancos começaram a falar, eu mesmo é que não trabalho no lugar do negro. Meu expediente de trabalho são apenas 12 horas. Apenas 12 horas. Não vou trabalhar 16 horas igual aos negros, não. Alguns negros chegam a trabalhar até 18 horas. Não vou trabalhar, não. Meu expediente são só 12 horas. Aí os brancos começaram a achar, estão querendo, os brancos e mestiços, né? Estão querendo botar a gente para trabalhar como os negros. E é nesse exato momento que chegam, através de um cara vestido diferente, paletó, gravata, bengala, cartola, montando num casebre, dá uma limpada, organiza, monta um balcão, abre um livro e começa a dizer para as pessoas que todo mundo tem que ir lá dar seu nome. Todo mundo tem que ir lá dizer que dia que nasceu. Todo mundo tem que ir lá organizar, né, essa lista de viventes e essa lista de quem já... Ou seja, ele está fazendo um censo, está fazendo uma pesquisa. Mas qual era o órgão responsável por essa atividade antes desse escrivão chegar nessas vilas? Qual era o órgão responsável por isso? Era a igreja. Os padres tinham essa função. Então os padres sentiram ciúmes de sua função de controlar a sociedade, está na mão de quem agora? Do governo. E eu não sei se vocês sabem, mas eu já percebi muitas vezes que os padres, interessante, nunca vi padre fazendo comida. Os padres estão sempre comendo na casa de alguém. Eu estou falando não, é um dito popular. Os padres estão sempre comendo na casa de alguém. Por quê? Porque não faz comida, quer se aproveitar dos outros, mas não só por isso, que eles querem compartilhar no momento que todos estão reunidos. Tudo bem que hoje, principalmente nos centros urbanos, as pessoas, um almoça fora, o marido almoça fora, a mulher almoça fora, em outro canto, em outro restaurante. As pessoas nem almoçam com os filhos, os filhos se alimentam com a babá, ninguém senta praticamente mais em torno de uma mesa. Quando senta, está na frente da televisão, ou está avisando no WhatsApp. As pessoas não conversam, desculpa, tá? Que está tarde da hora, a gente já pode chamar um nomezinho.
Então, quer dizer, as pessoas não estão mais reunidas em família. Os padres iam na hora das refeições, tudo bem, para comer um pouquinho, mas porque era o momento de se reunir em famílias, para conversar com as pessoas. Então, por isso, iam para a missa, eles sabiam da vida de cada um. Se nas cidades do interior, até hoje, as pessoas sabem da vida das outras pessoas, imagina o padre. Entenderam? Então, o padre chega lá na hora da missa e começa a dizer que tem gente estranha no pedaço. Tem gente querendo saber demais. Estão entendendo? Os padres começam a atiçar o movimento. Os padres começam a dizer, esse cara, ele vai trazer um documento que provavelmente é o documento do Satanás. Esse documento é uma lei que vai colocar todos vocês em cativeiro. É a lei do cativeiro. Estão entendendo? Estão entendendo? História é massa demais. Não pode-se dizer com certeza que os padres incentivaram, atiçaram, instigaram a população de cada uma das vilas para invadir os cartórios, pegar o livro de registro e levar para ele analisar esse documento. Mas a maioria não entregou livro nenhum, viu? Incendiava os livros lá mesmo. Em Ingá mesmo foi uma bagaceira. Em Ingá atacaram com um pedaço de pau, com pedra, meteram a porrada lá no escrivão, pegaram o livro de registro, rasgaram todinho, incendiaram na frente da casa. Foi todo mundo embora. O cara levou tanta paulada que não sabia mais reconhecer quem era da onde. E esse movimento daqui a pouco se espalha para as vilas vizinhas. Vocês estão entendendo, né? E nas vilas vizinhas, são os boatos do que aconteceu. Desculpa, os boatos não. Os acontecimentos são contados de boca a boca. Não quer dizer que os habitantes de uma vila vão atacar outra vila, não, viu? Cuidado. Isso é uma grande diferença do ronco da abelha para o quebra-quilos. O quebra-quilos, a gente vai ver na próxima aula, que o movimento ele vai se somando. Vila se soma com outra vila, vai se somando. Daqui a pouco é todo o Nordeste junto. Por isso que teve que haver uma grande comissão do Exército, da polícia, para acabar com o quebra-quilos. O ronco da abelha, poucos policiais, cerca de 2.000 policiais, conseguiram acabar com todo o movimento do Nordeste do ronco da abelha. Desculpa, o ronco da abelha foi mais rápido acabar, porque o movimento ele era mais fragmentado. Cada vila com a sua característica, com o seu próprio povo. Entenderam? Aí o Jaime está falando igual o Padre Cícero. Né? O Padre Cícero ele também, né? Ele era associado à família Acioli e também atiçava lá os ânimos, mas com a diferença que o Padre Cícero ele fazia muito pela população, viu, velho? Na história do Padre Cícero agora. Mas foi boa a sua lembrança aí que tem realmente essa associação. Então invadiam essas casas, né, que são os cartórios, invadiam principalmente as casas onde estava esse livro de registro. O Frank colocou ali delegacias, cadeias, não, peraí, não pode confundir. Delegacias, cadeias e cadeias da própria delegacia é o quebra-quilos. Beleza? Porque o quebra-quilos tinha o objetivo de soltar os presos para que esses presos pudessem também participar do movimento. O ronco da abelha não. O ronco da abelha quebraram as paredes de 2 delegacias que estavam vizinhas aos cartórios, que derrubavam a casa mesmo. Aí os presos fugiram. Mas cuidado para não tratar disso de uma forma generalizada. É por isso que eu estou trabalhando separado. Hoje a gente está trabalhando no ronco da abelha. Semana que vem, segunda-feira, eu vou dar uma lembradinha, rapidamente, uma passada rápida nessas revoltas, que eu sempre faço a ponte, né? E vou falar do quebra-quilos. Mas eu já estou falando de algumas diferenças aqui para você não confundir. Beleza? Aí como é que então acabar, né, essa guerra chamada ronco da abelha? Lembra que toda aula eu estou falando de uma ordem religiosa. Que, tomara que caia, velho. Tomara que caia, porque vocês vão depois agradecer muito terem feito esse curso. Que é a ordem dos caputinos. Lembra que eu falei que os caputinos eles têm 3 funções. No litoral, Tribunal da Santa Inquisição. Quando invadem o interior, catequizar os índios. E também no interior, eles atuam também como inquisidores para saber quem são os revoltosos do ronco da abelha. Dizendo o seguinte, que quem se entregar vai estar salvo.
Mas é me entregar você morto na fogueira santa de qualquer jeito, mas pelo menos terá sua alma salva. Arder no mármore do inferno, mas a sua alma vai estar salva. Mas me diga aí, quem foi que se entregou? Ninguém, velho. Ninguém se entregava, não. Então, por isso que aconteceu aquilo que eu disse a vocês. Mataram mais de 200 para saber quem eram os líderes. Não encontraram os líderes, mas pelo menos esse assassinato fez com que as pessoas parassem esse movimento gradativo, né? Parassem de forma gradativa. Só que o cuidado, viu? O que faz mesmo acabar com a guerra, a revolta chamada Ronco da Abelha, foi o governo federal lançando um decreto de lei, que é o chamado Decreto 907, anulando o Decreto 797 e 798. O Decreto 797, que é o recenseamento, e o Decreto 798, que é o registro de óbito, e depois botaram também registro de casamento. O 907 anula esses decretos, beleza? Tanto que o registro de nascimento, desculpa, o censo, só 20 anos depois, né, com a proclamação da República, e o casamento também, né? Quando tem a proclamação da República, que vier a segunda Constituição do Brasil e primeira republicana, que é a Constituição de 1891, dos Estados Unidos do Brasil, essa Constituição ela vai trazer aí vários tópicos, várias características que mudam o Brasil de configuração, e uma delas é o casamento civil, que antes só podia ter o casamento religioso, aí depois civil. Beleza, galera? Entenderam o ronco da abelha? Eita, ó, deu a aula certinho, ó. Falta 1 minutinho e meio para vocês mandarem as perguntas de vocês. Não foi identificado líder, viu? No ronco da abelha. Olha, não estou falando de quebra-quilos, estou falando de ronco da abelha. Viu, Franklin? No quebra-quilos, que é a aula da segunda-feira, teve líder sim. Eu só vou deixar para dizer depois. Tranquilo? O cara que leva... Não vou dizer não, vou dizer não. Suspense para a próxima aula. Então, você não sabe não. Beleza. Então, a próxima aula. Pode falar? Pode. Deixa eu ver se você acerta. Júnior, professor, questões. Tem sim, viu? Não se preocupe não. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Não? Então vamos encerrar por aqui a nossa aula de hoje. João Vieira não. Não. João Vieira é um dos participantes, ele não é líder não. João Carga d'Água. Aí você acertou. Do quebra-quilos. Beleza? Valeu, galera. Boa noite, viu? Bom descanso. Depois vocês assistem essas aulas de novo. Segunda-feira, horário normal, 9h30, viu? Segunda e terça. Então, repetindo, segunda-feira, vou trabalhar com vocês quebra-quilos. Mas antes do quebra-quilos tem a participação da Paraíba na Guerra do Paraguai. E vamos ver Revolta de Princesa e Revolução de 1930. E na terça-feira a gente vai fechar o assunto e fazer uma revisãozinha rápida. Beleza? E aquele lance que eu falei com vocês, quem tiver mais dúvida e tal, pode falar no Facebook. Valeu, galera!